O ano de 1989 com certeza foi um marco para o início da saga dos super-heróis dentro do cinema. Se você que hoje tem 20 e poucos anos, pensa que essa época foi marcada por universos compartilhados e uma sequência de franquias como nós temos hoje, tanto do lado da Marvel quanto pelo lado da DC Comics, você está redondamente enganado. O máximo que nós tínhamos era aqueles seriados que eram produzidos lá nos Estados Unidos pela ABC, que passavam aqui na chamada Sessão Aventura, como por exemplo, pelo lado da Marvel, o Homem-Aranha de Nicholas Hammond e o incrível Hulk de Lou Ferrigno. E pelo lado da DC nós tínhamos que nos contentar, por exemplo, com a Mulher Maravilha, que era feita pela atriz Linda Carter. Mas é claro que a gente não pode deixar de citar aqui nessa premissa também um seriado de Adam West. Fazia aí o Batman cadastrão, aquele que se tornou uma das figuras mais icônicas não só da história da TV como da cultura pop. Mas para aquela geração, que eu me incluo nela inclusive, aquilo já estava meio saturado. Era algo, por exemplo, como você assistir Chaves e Chapolin. E os estúdios de cinema, já vendo que esse Batman estava bem envelhecido e com a proposta de fazer um filme para valer do Homem-Morcego, afinal de contas já tinha sido feito uma extensão do seriado lá em 1966 com o próprio Adam West, e combinando tudo isso em uma época que tinha sido lançado há pouco tempo até então Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, e igualmente também a polêmica HQ de Morte em Família, os estúdios estavam vislumbrando a forma de fazer um Batman diferente do seriado do Adam West, ou seja, algo que se aproximasse muito mais do público adulto. Foi então que surgiu o nome do diretor Tim Burton, que tinha suas características, assim como até os dias de hoje, de fazer algo com um cenário mais gótico, algo até certo ponto caricato em algumas circunstâncias, mas que por um outro lado tinha uma linguagem muito mais para o público adulto, e é isso que a Warner Bros. Exatamente queria nessa época. A polêmica começou a surgir a partir do momento que escolheram o nome do Michael Keaton, que muito falaremos dele neste vídeo, por sinal, para fazer o Batman. Existiam outros nomes favoritos do grande público, é bem verdade, porém o pessoal começou a pegar logo de cara no pé do ator, dizendo que ele era baixinho, que ele era muito sorridente para fazer o Batman. Mas, por um outro lado, Jack Nicholson foi escolhido para fazer o Coringa. Para fechar todo esse recheio, Kim Basinger, que na época era o autêntico sex symbol de Hollywood. Tinha acabado de fazer, por exemplo, 9,5 Semanas de Amor, ao lado de Mickey Rourke, quando esse ainda era um galã. Contudo, depois de toda a produção ter sido acertada, o filme ter sido gravado, editado, o marketing pegou muito pesado logo no início do segundo semestre do ano de 1989. Na época, esse que vos fala tinha 13 anos de idade, e eu fui um desses batmaníacos que começaram a consumir exatamente tudo que lançavam. Para vocês terem uma ideia, um dos nomes mais comentados no final da década de 80 era simplesmente Michael Jackson, que estava arrebentando de vender discos e discos por todos os lados e clipes exibidos quase que diariamente na MTV e aos domingos aqui no Brasilzão, no Fantástico. Batman foi o nome que conseguiu exatamente bater de frente com Michael Jackson nessa febre do Homem-Morcego que já começou a surgir a partir do mês de agosto daquele ano, pois o filme viria a ser lançado somente em 26 de outubro. E outrora, já que nós estamos falando a respeito de Michael Jackson, existem os rumores de que o cantor foi soldado na época para fazer a trilha sonora do filme. Como ele cobrou muito caro, eles acabaram apelando para o genérico do Michael na época, que era o cantor Prince,
que fez sim uma trilha sonora de respeito, que acabou até terminando num álbum solo do próprio cantor, um vinil da época e também em fitas, que eu tive um inclusive desses daí, de muito sucesso, que vendeu a rodo. Afinal de contas, como eu disse ainda há pouco, tudo que era relacionado ao Batman vendia e vendia muito. Mas aqui no Brasil, eu lembro que nós tínhamos poucos canais de informação para acompanhar essa prévia do Batman de 89. O que eu me lembro é que na semana praticamente que foi lançado o filme, a revista 7 fez uma matéria especial, aliás, com a capa e tudo mais, como nós estamos mostrando, foi exatamente esse fascículo que eu tive um, e infelizmente, pelo meu relaxo de adolescência, acabei largando pelos cantos aí, sabe-se lá onde foi parar, e também uma HQ que contava exatamente o roteiro do filme. Era o filme transcrito ali, spoiler total, porque eu lembro que eu comprei essa revista antes do filme sair, e ali contava tintim por tintim cada passo dos personagens, inclusive com os próprios rostos da Kim Basinger, do Michael Keaton e do próprio Jack Nicholson como Coringa, e figurados ali. Ou seja, eu fui assistir o filme com esse spoilerzaço, assim como outras pessoas também. Mas nessa época ela era muito bacana, pessoal, porque quem viveu sabe que, como eu disse ainda há pouco, nós tínhamos pouquíssimas informações a respeito. E essa tal crítica ao Michael Keaton, ela não pegou muito aqui no Brasil exatamente por isso. Foi mais lá na gringa mesmo, nos Estados Unidos, e aqui pelos fãs mais exigentes, digamos assim. Eu me lembro muito bem, o dia da estreia, fui assistir com uma prima e com um tio meu. Cinema absolutamente lotado, não chegou a ser uma bilheteria como do ET, por exemplo, que dava voltas no quarteirão, mas todas as sessões absolutamente lotadas. A febre que o Batman provocou no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, e a minha cidade, por exemplo, é interior, e mesmo aqui a gente saía, via outdoors espalhados para tudo quanto é lado, com a marca do filme, com a foto do Michael Keaton e do Jack Nicholson. Nós tínhamos também carteiras. Eu lembro que eu tive uma carteira. Tem um amigo meu que é o Perrin, que tem até hoje, por exemplo, que você abria, era o logo do filme, era o logo do Batman. Nós tínhamos chaveiro, álbum de figurinhas, camisetas, nossa, tudo que você pode imaginar que era relacionado ao filme se tornou uma verdadeira febre. Hoje você pode falar assim, eu vou na Piticas da vida, do shopping, comprar uma camisa do Homem de Ferro, uma da Mulher Maravilha, etc e tal. Mas na época era só Batman, cara. Mesmo porque, como eu disse logo no comecinho do vídeo, na época não tinha outros filmes de heróis. Então, para onde você saía, os caras conseguiram dominar totalmente a mídia. Como eu disse ainda há pouco, que você ouvia falar de cultura pop na época era só Michael Jackson e Batman para tudo quanto era lado. Pois bem, a gente falou a respeito da febre que o filme provocou, mas vamos falar em si da obra. Uma história muito bem relacionada e apanhada, se tratando de época de final dos anos 80, afinal de contas, como nós só tínhamos aquela imagem do Adam West, que era o Batman bonachão, amigão de todo mundo. Do outro lado, a gente tinha esse Batman do Tim Burton, que ele fez questão de construir, primeiramente, uma Gotham gótica acima de tudo. Para mim, a melhor Gotham City já feita até hoje, mesmo porque os outros filmes que nós tivemos de Batman até então, desde lá de Batman Begins, até chegar, por exemplo, em Batman, Superman, Liga da Justiça, foram filmados em grandes metrópoles, enquanto do Tim Burton foram cenários construídos especialmente para o filme. Então por isso que eu tenho um carinho muito grande a respeito. Outras coisas incomodaram as pessoas durante o filme, como por exemplo a própria armadura, em que o próprio Michael Keaton diz até hoje que ele não conseguia virar o pescoço para os lados. E do outro lado, um Jack Nicholson que trazia já aquelas suas velhas expressões desde lá do Hotel Overlook em O Iluminado, um cara louco, insano, que fazia aí o tal do Jack, um bandido que se aproxima da história do Capuz Vermelho nos quadrinhos, ou seja, que através de uma emboscada
ele vai ali fazer um assalto juntamente com outras pessoas e é encurralado pelo Batman, cai num tonel ali de química e tem o seu rosto deformado e assim transformado em Coringa, tendo que usar a maquiagem para esconder tudo aquilo. O Tim Burton, ele buscou referências nos quadrinhos, embora superficiais na minha opinião, mas que resgatava a imagem do Batman que as pessoas, por outro lado, não estavam preparadas para ver, sobretudo quem cresceu assistindo o Adam West, mas que por um outro satisfazia quem queria deixar de lado totalmente aquela imagem do Batman bonachão. Eu, por exemplo, mesmo tendo apenas 13 anos, eu esperava algo muito maior, mas saí muito satisfeito da sessão do cinema. Depois assisti o filme outras várias vezes, mas este algo mais que nós esperávamos, que o Tim Burton pudesse ter se aprofundado ainda mais nas histórias, sendo, não digo mais sombrio, mas mais realista ainda, é o que faltou no segundo filme de 92. Por isso que eu acredito que a franquia emperrou, parou por aí, nas mãos do Tim Burton e com o próprio Michael Keaton, que não caiu absolutamente nas graças do público na época e, como eu volto a repetir, foi praticamente entalado goela abaixo. A Kim Basinger, que eu destacava ainda há pouco, é uma autêntica sex symbol, ajudou a vender muito esse filme também. Mesmo porque existia muitos marmanjos de plantão que tinham ela na cabeça ainda do 9 e meia Semanas de Amor e outros filmes bons que ela fez. E ela tinha, de fato, era uma mulher que enlouquecia todo mundo. E de repente, claro, Bruce Wayne, pegador, ainda que bem mais baixinho que ela, que tinha que crescer do salto ali, outra coisa que dizem que aconteceu muito nos bastidores dos sets, né, que tinham que fazer as cenas ali, onde o Michael Keaton tinha que ter um ganho para chegar até a altura da atriz. E esse Batman ali tendo acesso, né, pegar uma mulher maravilhosa como essa naquela época, fez com que, junto com o carisma do Jack Nicholson, o filme acabasse ganhando uma proporção muito grande. Embora também, outra coisa que o pessoal não esperava que fosse ver era um Batman assassino. O Batman do Michael Keaton, ele é imperdoável. Você vê, por exemplo, ele colocar granada no cinto dos ladrões ali logo no começo do filme e explodir por ali afora. Ele praticamente tem uma luta, um embate final com o Coringa que ele mata o Coringa. Uma pena, porque eu acho que eles poderiam ter preservado até mesmo o Coringa do Jack Nicholson, tão carismático quanto, para a sequência do segundo filme. Quem sabe que ele pudesse ter sido, digamos que um chefe de toda aquela quadrilha da Mulher Gato, do Pinguim que aparece lá com o Danny DeVito e outros personagens que foram colocados. Mas até então não se pensava numa franquia, num universo compartilhado como nós temos no dia de hoje. E sem dúvida nenhuma, o Michael Keaton, ele teve duras críticas, pois na época diziam inclusive que o Coringa foi melhor que o Batman. Uma coisa que voltou a se repetir anos depois com o próprio Heath Ledger roubando a cena, né, em Batman Cavaleiros das Trevas. Mas até então também a gente não estava acostumado com isso. A gente estava acostumado com aquele Batman do seriado que nadava de braçada em cima de todos os outros vilões da série. E aqui ver que um Coringa interpretado por um ator mais experiente roubava a cena de todos os outros atores, umas pessoas que eram mais críticas de cinema e não nerds não engoliram muito essa proposta na época e acabaram, claro, puxando muito a sardinha para o lado do Jack Nicholson. Bom, meus amigos, a conclusão que nós podemos tirar de tudo isso é que Batman de 1989, ele teve uma importância estupenda para o que nós temos hoje em termos de filmes de heróis, pois toda essa reviravolta começou a acontecer a partir dali, se bem que só pegou para valer mesmo, eu acredito eu, pelos lados da Marvel já em 2008 com a construção do personagem do Homem de Ferro, que abriu toda aquela porta para a sequência desse universo da Marvel, que acabou cutucando também a DC a se mexer e começar a produzir mais em cima das produções que são compartilhadas junto com a Warner Bros. Onde mesmo que o Michael Keaton não tenha sido um Batman estupendo, mas ele
no cinema foi o primeiro para mim. E toda vez que eu vejo ele, eu me lembro da minha infância e faz com que eu tenha uma apreciação especial por esse ator. Tanto que já está quase confirmado praticamente que ele vai estar sendo Batman do filme do Flashpoint agora para o próximo ano de 2022, e eu super aprovo a ideia e vou assistir o filme não tanto pelo Flash, que não é o meu personagem favorito, mas para ver como os caras vão mexer nessa linha do tempo, se vai ter alguma conexão para o filme lá de 89, também de 92, e ver o que a gente pode esperar disso tudo. Bem, meus amigos, foi isso. Se você já assistiu esse Batman do Tim Burton, deixa aqui os comentários. Se você é um pouquinho mais velhinho como eu, esteve presente lá no dia da estreia também, ou acompanhou mesmo em VHS nessa época, participe aqui, deixe nos comentários também a sua experiência, como é que foi, para a gente poder continuar conversando a respeito. Tá combinado então? A gente se vê nos próximos vídeos. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!